Meus irmãos, a paz do Senhor. Ao Senhor Deus o meu sentimento de gratidão, meu tributo de louvor por esse privilégio em estar convosco esta noite. Meu desejo, a minha oração é que as mãos do eterno Deus continuem estendidas sobre esta casa, prosperando esta obra, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Seja Deus louvado pela vida do pastor Apolono, pela vida da pastora Branca. A minha gratidão, que o Senhor Deus continue abençoando poderosamente e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Você trouxe a sua Bíblia? Encontre por gentileza Evangelho conforme Mateus. Evangelho conforme Mateus, por sua vez, o capítulo 6. Deus tem me dado a dádiva, a graça de ter alguns amigos aqui em Patinga, pastor Ileano, pastor Paulo, pastor Ronald, que o Senhor Deus continue vos abençoando poderosamente. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Se você encontrou esse texto, manifeste dizendo amém. Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Eu inicio e você completa por gentileza. Portanto, vós orareis assim. Para ensaio ficou bom, agora para Ipatinga ouvir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Pegue na mão de quem está ao seu lado, diga assim para ele: o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Amém. Meus irmãos, é do nosso conhecimento que o texto que lemos está inserido no Sermão da Montanha. Sem sombra de dúvida, o Sermão do Monte é uma das grandes mensagens, um dos grandes sermões proferidos por Cristo. O evangelista Mateus, por ocasião de tal fato, terá o privilégio de documentar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, na perspectiva de Mateus, vai envolver 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se capítulo 5 é a introdução do Sermão do Monte, se capítulo 6 é o seu desenvolvimento, capítulo 7 é a sua conclusão. Sistematicamente, se resolvêssemos pegar o Sermão do Monte aqui esta noite e começássemos a construí-lo ou fragmentá-lo, nós iríamos perceber que Jesus, ao esboçar o Sermão do Monte, ele resolveu construir o Sermão do Monte de forma sistemática, dividindo em 6 partes que são principais. Se pegássemos o esboço do Sermão do Monte aqui esta noite, nós iríamos perceber que neste sermão existem 6 tópicos que são primordiais. Na verdade, em cada parte que há no Sermão do Monte, Jesus possui propósitos específicos para tratar de assuntos específicos. E uma das partes do Sermão do Monte está no texto que lemos, mas para ser exato, nos primeiros 17, 18 versículos da exposição de Mateus 6.
Qual é a exposição de Mateus 6 nesses primeiros versos? Jesus resolve pegar uma das partes do Sermão do Monte para expor a sua opinião a respeito do Sedaká. Fábio, o que é Sedaká? Sedaká é um termo hebraico que refere-se aos atos de justiça praticados dentro do judaísmo. Eu estou tentando lhe dizer que Jesus reserva uma das partes do Sermão do Monte para expor a sua opinião a respeito desses atos de justiça. Perceba que a exposição de Mateus 6 inicia-se com a seguinte observação: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens. Esses atos de justiça, na mentalidade judaica, possuíam uma diversidade de atos, porém, olhe para cá, existem 3 atos que são os primordiais. O primeiro ato chama-se a esmola, segundo, oração e posteriormente jejum. A esmola, a oração e o jejum, na mentalidade de um judeu, no contexto bíblico, era considerado os 3 atos de justiça de maior excelência. Se você examinar os primeiros 17 e 18 versículos da exposição de Mateus, você perceberá que Jesus vai expor a sua opinião sobre esses 3 atos de justiça. Jesus falará sobre a oração, sobre a esmola e sobre o jejum. Jesus vai tecer comentários e expor a sua opinião e visão sobre a esmola, a oração e o jejum. Diante desse segundo ato de justiça, Jesus então resolve falar sobre a oração. Jesus vai expor a sua opinião sobre oração. Jesus vai introduzir alguns princípios pertinentes à oração. E na verdade essa opinião esboçada por Cristo vai confrontar os religiosos da sua época. Essa opinião exposta por Cristo vai ir totalmente de frente em relação aos religiosos da sua época. Jesus expõe a sua opinião sobre oração. E para tal, ele então resolve introduzir a oração mais conhecida da Bíblia. Jesus então resolve introduzir a oração dominical, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Eu confesso aos senhores que por algum tempo eu me dediquei a um estudo sistemático e exegético da oração dominical. E eu pude perceber que existem alguns princípios nesta oração. Perceba que na oração dominical, Jesus vai expor pelo menos 4 das grandes angústias da alma do homem. Jesus falará sobre a falta de sentidos, o apelo aos desejos, o peso do pecado e eficiência que há no perdão. Jesus na oração dominical vai esboçar pelo menos 6 referências, sendo 3 referências pertinentes ao homem no seu relacionamento com o seu Criador. Essas 3 referências estão esboçadas em 3 expressões. Jesus falará sobre o seu nome, o seu reino e a sua vontade. Por que seu nome? Por que seu reino e a sua vontade? Porque quando clamamos por seu nome, que é sobre todos os nomes, quando vivenciamos a manifestação do seu reino, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se materializa em nossas vidas. Isso vale um replay. Quando clamamos por seu nome, que está acima de todos os nomes, quando vivenciamos a manifestação do seu reino, pois isso é evangelho, a sua vontade se concretiza
em nossas vidas. Porém, eu percebi que a oração dominical é mais do que uma oração, Rodrigo. A oração dominical é mais do que uma oração. A oração dominical é um celeiro. É um celeiro que contém riquezas. É um celeiro que contém dádivas. É um celeiro que contém tesouros espirituais. Eu estou tentando lhe dizer que na oração dominical existem revelações. Revelações que são capazes de mudar as nossas vidas. Revelações que são capazes de conceder novas diretrizes para a nossa história. Revelações que são capazes de mudar a nossa existência. E uma destas revelações está no princípio da oração. Jesus vai iniciar a oração dizendo: Pai nosso. Pai nosso. E é sobre isto aqui que eu quero meditar com vocês rapidamente. Você acompanha meu raciocínio, diga amém. Eu preciso fazer duas observações para construir esse princípio introdutório. Primeiro, quando a gente vai um pouco à cristologia, a gente entende que existe um termo teológico para se referir à composição de Cristo enquanto ele estava na terra. E que termo é esse? Teologicamente é um termo chamado união hipostática. Fábio, o que é união hipostática? União hipostática é o termo teológico para descrever as duas naturezas de Jesus. É sabido de todos que Cristo, ele possuía duas naturezas. Uma natureza humana e outra natureza divina. O profeta Isaías tem a revelação deste entendimento. E ele profeticamente revela essa união hipostática de Cristo. E ele profetiza dizendo, Isaías 9, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Perceba que Isaías vai se referir a Cristo usando dois termos, usando duas nomenclaturas. Isaías vai se referir a Cristo chamando de menino, mas também chamando de filho. Perceba que para o menino ele diz: o menino nasceu. O menino não nos foi dado, o menino nasceu. Porém, para o filho, ele não vai dizer que o filho nasceu. Ele vai dizer que o filho nos foi dado. Enquanto o filho nos foi dado, o menino nasceu. Isaías, quando se refere a Cristo como um menino que nasceu, ele está se referindo a Cristo na sua natureza humana. Porém, ele diz que Cristo é tanto o menino que nasceu, mas também é o filho que nos foi dado. E ele, como filho que nos foi dado, refere-se à sua natureza divina. Porque eu estou lhe dizendo isso, eu preciso atingir teu ponto de racionalidade para depois atingir tua emoção. Porque eu estou lhe dizendo isso, porque isso é crucial para entendermos o ministério terreno de Cristo. Isso é crucial para entendermos o Evangelho. Por quê? Porque Cristo vai se referir a Deus na terra. E essa referência a Deus na terra será de acordo com uma das suas naturezas. Exemplo, teologicamente entende-se que quando Cristo estava no alto do Calvário, e pelas poucas vezes ele vai chamar Deus de Deus, ele abre a boca e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há quem diga de forma no âmbito teológico que Cristo chega ao ápice da sua natureza humana para liberar essa expressão. Porém, se você for examinar a Bíblia, você vai ver que pelo menos 99% das vezes Jesus não vai chamar Deus de Deus. Jesus vai chamar Deus de Pai. Por quê?
Porque Jesus, em sua natureza humana, Deus é seu Deus. Porém, Jesus, em sua natureza divina, Deus não é seu Deus. Deus é seu Pai. Isso vale um replay? Jesus, em sua natureza humana, Deus é seu Deus. Porém, Jesus, em sua natureza divina, Deus não é seu Deus. Deus é seu Pai. Seu Deus desde a encarnação. Seu Pai desde a eternidade. E aqui eu entro a segunda observação. Eu não estou falando de uma oração feita por um mineiro. Eu não estou falando de uma oração feita por um brasileiro. Eu não estou falando de uma oração feita por alguém que reside no Ocidente. Eu estou falando de uma oração feita por um judeu. Jesus, querendo você ou não, Jesus nasce no ambiente judaico, cresce no ambiente judaico e tem um comportamento totalmente intrínseco ao ambiente judaico. É impossível estudarmos Mateus, Marcos, Lucas e João e dissociá-lo do ambiente judaico, porque o ambiente judaico está totalmente ligado ao comportamento, à conduta, o contexto de Jesus. Quando você lê o evangelista dizendo que Jesus pega o pão, reparte com seus discípulos, Jesus não está instituindo algo inédito. Jesus está fazendo o que todo judeu faz no mês de abril. Quando você lê o evangelista dizendo, e Jesus subiu ao templo para participar da festa, Jesus não está tendo um comportamento aleatório. Jesus está fazendo o que todo judeu faz no contexto bíblico 3 vezes ao ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda oração feita por um judeu possui uma característica incomum. Qual? Um judeu em sua oração nunca vai chamar Deus simplesmente de Deus. Ele sempre terá o cuidado de anexar ao nome de Deus um título honorífico. Ele sempre terá o cuidado de anexar ao nome de Deus um título que lhe pressupõe honras. Um judeu nunca em sua oração vai dizer simplesmente Deus. Ele sempre terá o cuidado de anexar um título que pressupõe honra, tais como Altíssimo, bendito seja, Senhor por excelência, Jeová Jireh, Jeová El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador por excelência. Porém, eu percebi que tem pelo menos uma coisa que Jesus não herdou do ambiente judaico. O que? Essa maneira de orar. Jesus vai ser simples, me refiro à oração dominical. Jesus vai ser simples e ao mesmo tempo profundo. E ele vai iniciar a oração e ele não vai chamar Deus de Deus. Ele vai iniciar a oração e ele não vai chamar Deus de eterno. Ele vai iniciar a oração e ele não vai chamar Deus de santo. Ele inicia a oração e ele não vai chamar Deus de criador. Ele inicia a oração simplesmente chamando Deus de Pai. Eu vou tentar melhorar meu argumento. Jesus na oração dominical está revelando um Deus que é mais do que Deus. Um Deus que é mais do que santo. Um Deus que é mais do que eterno. Um Deus que é mais do que criador. Um Deus que é mais do que imutável.
Um Deus que é mais do que Senhor por excelência. Jesus está revelando um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai. É por causa disso que ele vai iniciar a oração. E ele não chama Deus de Deus. Ele não chama Deus de Senhor. Ele inicia a oração dizendo: Pai. E sabe o que é interessante? É que em pelo menos 99% das vezes que Jesus se refere a Deus como seu Pai, cadê o tecladista? Me ajude. Existe a expressão mais usada por Jesus. E qual é a expressão mais usada por Jesus? Jesus vai chamar Deus de seu Pai. E a expressão mais usada por Cristo é essa: meu Pai. E aqui surge a indagação, eu caminho para a aplicação. E aqui surge a indagação: por que é que Jesus inicia a oração e ele não vai usar a expressão que ele mais usará em seu ministério, meu Pai? Jesus inicia a oração e ele introduz uma frase, uma expressão distinta. E ele inicia dizendo: Pai nosso. Eu vou jogar esse pão de novo, você não comeu. Ele não vai iniciar a oração dizendo: meu Pai. Mas ele inicia a oração dizendo: Pai nosso. Não. É por isso que após a leitura, você disse para quem estava ao seu lado, e você disse para ele: o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Eu preciso que você entenda. Eu sinto a presença do Pai aqui. Você está sentindo a presença do Pai? Você está sentindo a presença do Pai? Aqui em cima do meu lado esquerdo, tem alguém sentindo a presença do Pai? Aqui em cima, na minha frente, tem alguém sentindo a presença do Pai? Aqui do meu lado direito, tem alguém sentindo a presença do Pai? Aqui embaixo, tem alguém sentindo a presença do Pai? Eu preciso que você entenda que Jesus na oração dominical a princípio possui um objetivo. E qual é o objetivo de Cristo na oração dominical a princípio? Jesus na oração dominical não quer revelar o senhorio de Deus. Jesus na oração dominical não quer revelar a eternidade que há em Deus. Jesus não quer revelar a princípio a pungência que há na glória de Deus. Qual é o objetivo de Cristo a princípio na oração dominical? Jesus na oração dominical quer revelar a paternidade de Deus. Eu preciso que você entenda que de Gênesis a Apocalipse, a paternidade divina se manifesta em diversos aspectos. E eu pude descobrir um princípio. Antigo Testamento há 7 referências, ou pelo menos 7 referências à paternidade divina. Porém, todas as referências do Antigo Testamento sobre a paternidade divina se dá numa forma análoga. Antigo Testamento revela a paternidade divina em um sentido de analogia. Porém, quando nós vamos para o Novo Testamento, percebemos que no Novo Testamento a paternidade divina ocorre por pelo menos 272 vezes. E não se dá de forma análoga, mas de forma de tratamento direto. Eu vou lhe explicar. Existe uma diferença gritante de Deus se manifestando no antigo para o novo. E nessa manifestação gritante, eu lhe digo uma diferença. Sabe qual é o objetivo do Antigo Testamento? Você me ouve? Diga glória a Deus. Sabe qual é o objetivo do Antigo Testamento? Revelar o senhorio de Deus. É por isso que uma das expressões mais usadas no Antigo Testamento é a expressão Senhor.
Porque o Antigo Testamento vem com o objetivo de revelar o senhorio de Deus. Porém, quando vamos para o âmbito do Novo Testamento, no Novo Testamento, o princípio não se manifesta em revelar o senhorio de Deus, mas se revela em manifestar sua paternidade. Eu vou tentar melhorar meu argumento. Eu estou tentando lhe dizer que no Antigo Testamento Deus se manifesta como Senhor. Porém, no Novo Testamento Deus se manifesta como Pai. Não, você não está aí. No Antigo Testamento Ele é Senhor. No Novo Testamento Ele é Pai. No Antigo Testamento Ele se manifesta como Senhor. No Novo Testamento Ele se manifesta como Pai. Agora se prepare para liberar a adoração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Ele se manifestando como Senhor, logo eu me vejo como servo dEle. Porém, quando vamos para o Novo Testamento e vejamos Ele se manifestando como Pai, logo entendemos que não somos somente servos dEle, somos filhos do Deus vivo. Eu lhe digo a diferença de religião para evangelho. Eu lhe digo a diferença de âmbito religioso no seu aspecto maléfico e doentio para o evangelho de Jesus. Eu lhe digo. Sabe qual é a diferença de religiosidade para evangelho? É que a religião possui um poder. E sabe qual é o poder da religião? A religião possui o poder de gerar escravos. Todo religioso é um escravo. Agora o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus não tem o poder de gerar escravos. O evangelho de Jesus tem o poder de gerar filhos. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso nada mais, nada menos do que João. João escreve capítulo 1 dizendo: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, mas a todos quanto receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes um poder. E que poder é esse, João? Poder de serem chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Paulo, em sua teologia, eu estou sentindo Jesus aqui. Paulo, em sua teologia, vai descrever duas expressões revelando a paternidade. E as duas expressões é essa. A primeira, ele diz: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele usa a segunda expressão. Na primeira ele diz: Deus e Pai de nosso Senhor. Porém, na segunda ele diz: Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar te explicar. Paulo diz Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que é uma tríade: Deus, Cristo e nós. Na primeira ele diz Deus e Pai de nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O Pai se revelou pelo Filho. Não foi o Pai que revelou o Filho. O Pai pode ter enviado o Filho, mas não foi o Pai
que revelou o Filho. Foi o Filho que revelou o Pai. Antes de você aceitar Cristo, e você bateu em algumas portas no âmbito religioso, é possível que você conheceu algum determinado Deus. Mas quando você entrou pelas portas do Calvário, você não conheceu simplesmente um Deus, você conheceu um Pai. Aí ele diz, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois ele diz, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que vocês são filhos? Vocês são filhos por causa do Filho. Não, eu jogo esse pão de novo. Vocês são filhos por causa do Filho. Você pode dizer, Abba, Pai. Você pode interpretar e clamar, chamando Deus de Pai, porque vocês são filhos. E sabe por que vocês são filhos? Por causa do Filho. Há quem diga, e eu concordo plenamente, que Cristo sai do trono como Filho de Deus, se encarna na terra para se tornar Filho dos homens, para que todos os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Eu não entendi, Fábio. Eu estou tentando lhe dizer que você é mais do que servo, você é filho. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Diga para ele, você é mais do que servo, você é filho. Você pode falar isso para pelo menos 3 pessoas? Diga para pelo menos 3 pessoas. Você é mais do que servo, você é filho. Você é mais do que servo, você é filho. Você é mais do que servo, você é filho. Alguém entende essa palavra? Pode levantar as mãos aos céus e adorar ao Pai. Mas por que eu sou filho? Porque somos filhos. Existem princípios na paternidade que por conseguinte geram princípios na filiação. E eu digo de um para a gente encerrar. Há 2 construções, há 2 termos teológicos na construção do Novo Testamento que vai me identificar porque eu recebi essa natureza de filho. O primeiro termo usado por João e Pedro. João e Pedro vai dizer que somos filhos, não perca atenção. João e Pedro vai dizer que somos filhos dado a um processo chamado regeneração. Eu não quero usar o termo de João e nem de Pedro. Eu quero me recorrer ao segundo termo do Novo Testamento, usado por Paulo. Paulo vai dizer por ocasião à igreja em Roma, e ele diz que nós somos filhos porque nós recebemos um espírito de adoção. Recebemos um espírito de adoção. Eu não quero pregar outra coisa, eu quero pregar a Bíblia. O que é a adoção? Eu não fico no português. Vamos para o original. O que é a adoção? Que espírito é esse de adoção que nós recebemos? Adoção é a tradução de um termo no grego que se fragmenta em 2 palavras, a saber, dar ao filho a posição, ou dar ao escravo a posição de filho. 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 Sabe o que é essa adoção? Isso é nada mais do que reflexo do Evangelho. E sabe o que é Evangelho? Com toda a minha limitação, se eu pudesse conceituar, sabe o que é Evangelho? Evangelhos são escravos que se tornaram filhos.
Não, irmão, não. Tá gravando isso aqui, eu vou falar de novo para você sair mais bonito no DVD. Evangelho são escravos que receberam a posição de filhos. Isso é evangelho. Eu percebi que enquanto o ministério de louvor cantava, eu percebi que algumas pessoas levantaram as suas mãos para os céus para adorar. Isso é a maior testificação de que você é filho. Existe um poder muito grande nesse teu comportamento que você tem e às vezes não dimensiona a grandiosidade disso. Paulo vai nos chamar de escravos do pecado. Doulos tais amartia. E sabe o que é ser escravo? Escravo é a expressão doulos que transforma-se em um verbo, origina-se de um verbo que é deo. E sabe o que é deo? É alguém andar em cadeias, alguém andar algemado. Eu lhe faço uma pergunta: alguém que anda algemado, preso a algo, é capaz de erguer as mãos aos céus? Paulo vai dizer assim: vocês eram escravos do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? Havia alguma coisa em vocês que amarravam vocês ao diabo. E aí eu lhe pergunto: alguém algemado a algo é capaz de erguer as mãos aos céus? O que você está querendo dizer, Fábio? Sabe qual é o momento em que deixa o diabo mais louco? Não é quando você chega na melhor concessionária de Ipatinga e diz: eu quero o carro que está mais caro aqui dentro. Sabe qual é o momento em que deixa o diabo mais louco? Não é quando você puxa o teu extrato bancário e vê que a tua conta está cheia de dinheiro. Não, senhores. Sabe qual é o momento em que deixa o diabo mais louco? É quando você está no santuário e você sente a presença de Deus. Aí você resolve levantar as mãos aos céus. Você resolve levantar as mãos aos céus. Quando você libera esse comportamento, o diabo fica louco, porque vem à mente dele. Será que ele tem mente? Vem à mente dele aquelas algemas que te seguravam, aquelas algemas que te prendiam. Só que as algemas caíram porque você encontrou o caminho da cruz. E se as algemas caíram, hoje você não é mais escravo, hoje você é filho. Então quando você ergue as mãos aos céus, você está dizendo para o diabo: diabo, eu já padeci na tua mão, já fui teu escravo, mas hoje eu sou filho do Deus livre. Eu estou livre. Só para deixar o diabo doido. Teclado Agnus Dei, se é possível. Só para deixar o diabo doido. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Quando você está erguendo as suas mãos aos céus, você está dizendo: eu não sou mais escravo, eu sou filho. Porque não há algemas que me seguram, não há algemas que me prendem, não há algemas que me garantem. Quando você ergue as mãos aos céus, você está dizendo: eu não sou mais escravo. Você está dizendo: eu sou filho do Deus vivo. Descerá uma glória aqui nessa casa. Descerei-me ramadoriki me rai. Ele me nicamatou eu e que fai a cassiai. Com as duas mãos erguidas, por favor, feche os seus olhos. Ai, Jesus, feche os seus olhos, feche os seus olhos.
Eu vou pedir um sinal para Deus agora. Eu já estou começando a deixar a ética de lado. Está descendo uma glória sobre a minha cabeça. Levante aí a camandori. Eu vou pedir um sinal para Deus agora. Se é verdade que a palavra dele fala na minha boca, e se é verdade que você é filho, você não vai conseguir conter a presença do Pai que lhe envolve. Agora abra a boca, abra. Orebeca fome que miraba yoderras. Amandoio e que me quer reminagomo do Goiás. Amandando que me quer fotogoborranai. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Levante as mãos. Levante as mãos. Pastora Branca, o Espírito acabou de gritar no meu espírito. Se tu és batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca agora e não fale português. Abra a tua boca agora e fale línguas estranhas. Eu vou me silenciar só para ouvir os filhos adorar. Sax, você pode vir aqui? Se coloque em pé, por gentileza. Eu não vou mais além. Se coloque em pé. Bem suave, bem suave. Suave, suave. Eu vou resumir o segundo princípio da filiação em 1 minuto. Em 1 minuto. Lucas 24, 49. Você me dá só mais um pouco de som, por gentileza? Lucas 24, 49. Jesus ratifica a promessa do derramamento do Espírito. E ele diz: fiquem na cidade, porque vocês serão revestidos de poder. Olhe para cá, não tire os olhos de mim. Vocês serão revestidos de poder. Só que antes de serem revestidos de poder, Jesus libera a expressão no início do verso. Ele diz assim: envio sobre vós uma promessa. E Jesus vai dizer de quem é a promessa. E ele diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Pastor Paulo, por que é que Jesus chama o derramamento do Espírito não de a promessa de Deus, não de a promessa do Senhor? Porque Jesus chama o derramamento do Espírito de a promessa do Pai. Não, olhe para cá. Por que é que Jesus anexa derramar do Espírito com paternidade? De tantas razões, eu lhe digo uma. Sabe por que há uma coesão profética em paternidade divina e derramar-se do Espírito? Porque o que ia descer no cenáculo e o que ia continuar no projeto Ômega em Patinga não é coisa para escravo. Eu vou liberar isso de novo para ver se você entendeu. Jesus sabia que o que ia acontecer no cenáculo e o que ia continuar lá em Patinga não é coisa para escravo. Sabe por quê, pastor Leandro? Porque escravo não sabe o que é glória a Deus. Escravo não sabe o que é aleluia. Escravo não sabe o que são línguas estranhas. Sabe o que é que escravo sabe? Escravo sabe o que é jugo.
Escravo sabe o que é Faraó. Escravo sabe o que é opressão espiritual numa regência maligna. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse negócio de glória a Deus, esse negócio de aleluia, esse negócio de Agnus Dei, esse negócio de Santo dos Santos, esse negócio de poder de Deus, esse negócio de chorar no altar, esse negócio de se entregar a Deus, isso não é coisa de escravo, isso é coisa de filho. Isso é coisa de filho. Não me entendi, Fábio? O derramamento do Espírito não é para escravos, são para filhos. E eu vou lhe mostrar visualmente o que é ser cheio do Espírito. Eu vou lhe mostrar visualmente o que é ser cheio do Espírito. Olha para cá. Etimologicamente, na raiz do original, o que é Espírito Santo? Hebraico, Ruach Kodesh, grego, pneuma hagios. Tanto Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra Espírito, seja Ruach, ou seja pneuma, tem um sentido. Qual? Vamos ficar no grego. A palavra Espírito é a tradução do termo grego chamado pneuma. Pneuma procede de um verbo no grego chamado pneo. Sabe o que é pneo? Pneo é isso aqui, ó. Um instrumentista pegar seu instrumento musical e começar a soprar. Segura, sax. É por causa disso que há dois fenômenos no Pentecoste. No Pentecoste não teve vento. No Pentecoste teve um som, como de um vento. Som como de um vento. Sabe o que é som ali? É a tradução do termo grego ecos, chamado barulho. Começou a ouvir um barulho. É por isso que quem passava fora do cenáculo começou a ouvir o povo falando em outras línguas. Não entendi, Fábio. Agora você vai entender. Perceba essa expressão. Sabe quem é o Joelito? O Joelito é Deus. Entenda-me, por favor. Sabe o que é esse instrumento na mão do Joelito? Não é um sax. Esse instrumento na mão do Joelito sou eu. É você. Instrumentos do Deus vivo. Sabe o que vai sair da boca do Joelito? Pneu. Vento assoprando sobre o seu instrumento. É mais ou menos assim. Esse negócio, olha para cá. Esse negócio de dar glória a Deus e aleluia não é no manual, irmão. É no automático. É quando você ouve o louvor, é quando você ouve a palavra e automaticamente você já está dando glória. Sabe o que é isso? É o Pai que é o instrumentista por excelência, pegando o seu instrumento chamado igreja. Aí o Pai resolve: eu vou assoprar sobre o meu instrumento chamado Projeto Ômega. Olha o que é que acontece quando Deus pega o seu instrumento e resolve assoprar. Sobre o seu instrumento, Deus.
Sabe aquele momento em que você resolve começar a fazer barulho? Você começa no glória a Deus, aleluia. Aí você não aguenta ficar no português, você começa a falar em línguas estranhas. O que é isso, Fábio? Ai, eu estou sentindo Jesus aqui. O que é isso, Fábio? É Jeová que pegou o seu instrumento e teve uma ideia. E qual é a ideia? Eu vou começar a soprar no meu instrumento. E sabe o que é interessante? O Joelito não começa a soprar para o lado de fora do instrumento. O Joelito começa a soprar para o lado de dentro do instrumento. Quando o instrumento recebe o sopro do lado de dentro, o instrumento não aguenta, ele começa a fazer barulho para fora. Não, você não está aí, eu vou liberar isso de novo. Quando Jeová começa a soprar do lado de dentro, a gente não aguenta, começa a fazer barulho para fora. É por isso que uns começam a dizer glória, é por isso que outros começam a dizer aleluia. E é isso que vai acontecer agora. Você pode levantar a mão para o céu. Você pode levantar a mão para o céu. Estou cheio de Deus aqui. Você pode levantar a mão para o céu. Você pode levantar a mão para o céu. Assim como o Joelito vai começar a soprar o seu instrumento, Jeová vai começar a soprar no projeto Ômega. Agora, o Espírito da profecia me diz que haverá milagres aqui agora. Abra a boca e fale em línguas estranhas. Assopra, Deus. Assopra, Deus. Assopra. Assopra. Alaia. Oriba. Oraba. Assopra, Deus. Assopra, Deus. Receba, Yeshua, e batai. Receba uma carga de poder do Espírito agora. Alash, alash, alash. Abre a mão. Que fome na Ásia, seja tocado por essa. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Isso, pula, chora, sapateia, adora, receba. Ai. Onde estão os instrumentos do projeto Ômega? Você não está num velório. Você está na igreja mais avivada do Vale do Aço. Levante a mão, instrumento do Altíssimo. O Espírito grita ao meu espírito que pessoas aqui que nunca tiveram uma experiência nova com Ele terão aqui agora
Feche os seus olhos. Para mostrar, para se houver algum murmurador aqui, que para a igreja sentir poder de Deus, os instrumentos não precisam subir lá em cima, só o som dos adoradores, porque a adoração atrai presença. Feche os seus olhos. Se você é filho, isso aqui não serão para os escravos, isso aqui não serão para os que estão na igreja, isso aqui não serão para os que conhecem religião, isso aqui é para quem nasceu de novo e se tornou filho. Os que são filhos não aguentarão ficar em silêncio. Para você falar em línguas não precisa do barulho do teclado. Não tem barulho melhor do que esse, como o som de muitas águas. A igreja adorando. Cadê você, instrumento? Espírito Santo, todos os crentes, não pare de adorar, não pare. Todos os crentes que são batizados com teu Espírito e que estão em comunhão contigo, que eles parem de falar glória a Deus e aleluia e comecem a falar em línguas estranhas agora. Comece a falar em línguas estranhas agora. Todos os que são batizados com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas agora. Comece a falar em línguas estranhas agora. Comece a falar em línguas estranhas agora. Eu me silencio por alguns segundos, só para ouvir a igreja, como no som de muitas águas, adorar ao Pai. Vem teclado, vem instrumentos. Abrace quem está ao seu lado. Abrace quem está ao seu lado. Abrace quem está ao seu lado e diga para ele: você é filho. Abrace quem está ao seu lado. É um abraço de crente pentecostal. Como é abraço de crente pentecostal? É abraço envolvido em línguas estranhas. É abraço envolvido em glória a Deus. Incendeia projeto Ômega. 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 Incendeia projeto Ômega.